Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre a vitória do Atlético Paranaense sobre o Esportivo Ameliano na estreia do Furacão na Copa Sul-Americana de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Esportivo Ameliano 1, Atlético Paranaense 4, partida que aconteceu na noite dessa terça-feira no estádio Ueno Nueva Ola, que pertence ao Cerro Porteño e que oficialmente chama-se Estádio General Pablo Rojas, conforme eu mencionei no vídeo pré-jogo de ontem. E uma partida para a qual o técnico Cuca surpreendeu com a escalação do Atlético Paranaense porque modificou a estrutura tática da equipe. O Atlético que foi a campo com 3 zagueiros, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Matheus Gamarra, num 3-4-1-2 que contava com Léo Godoy e Lucas Esquivel nas laterais, Fernandinho e Alex Santana na base do meio de campo, com Bruno Zapelli como meio atacante, como engante, como se chamam os argentinos, e à frente de todos eles, Gonzalo Mastriani como homem de referência e Agostinho Canóbio como atacante de mobilidade. O interessante desse 3-4-1-2 que o Cuca utilizou nessa partida de hoje, por mais que ele tenha tido alguns problemas na primeira etapa, é que ele traz uma variação importante para a equipe, por mais que não tenha funcionado especificamente hoje contra o Esportivo Armeniano, a possibilidade de atuar com 3 zagueiros em alguns contextos específicos é importante. E esse 3-4-1-2 que foi utilizado hoje é uma formação muito característica do futebol argentino, até pelo fato de que a Argentina foi campeã do mundo em 1986 sob o comando do Carlos Bilardo, utilizando esse modo de jogo, essa formação tática. E é uma formação que é bastante positiva de você ter como arma, porque ela potencializa o jogo do Bruno Zapelli. E o Zapelli que acabou sendo um dos grandes destaques, não só pela qualidade técnica no controle da bola, em conseguir dribles e fintas em espaços curtos, mas pela assistência do primeiro gol, pela marcação do segundo gol, e foi dele a pré-assistência para o gol marcado pelo Fernandinho com passe do Leonardo Godoy, o terceiro do Atlético na partida. Então o Zapelli um grande destaque, um jogador que funciona muito bem nesse contexto, e que se o Atlético souber procurar em campo, abastecer com a bola e oferecer opções, é um jogador que tende a crescer muito o seu desempenho, se tornar uma referência técnica dentro de campo e um jogador extremamente importante. O camisa 10 argentino tradicional ele é diferente do camisa 10 brasileiro, e o camisa 10 argentino, você precisa realmente dar alternativas para ele e entregar a bola para ele. É o papel do criador de jogadas. Era assim com o Riquelme, era assim com o Verón, era assim com o Ortega, com o Pablo Aimar. É muito característico da posição na Argentina e o Atlético tinha que saber, e acredito que sabia, o que estava contratando quando pagou 4 milhões de dólares ao Belgrano para trazer o Bruno Zapelli para cá. E agora o que a gente tem a fazer é extrair o melhor desse jogador, porque a qualidade técnica dele é muito acima da média. A grande questão no primeiro tempo, ou o que gerou problemas no primeiro tempo, é que o Atlético se defendendo num 5-3-2, né, com o Zapelli e o Gonzalo Mastriani se mantendo à frente e o Esquivel e o Godoy fechando a linha de 5 no momento defensivo, o Atlético tinha somente 2 jogadores se ocupando dos corredores externos, os alas, né, Godoy e Esquivel, o que permitia que nas transições ofensivas o Esportivo Armeniano criasse algum perigo com o Fred Vera pelo lado direito e com o Alejandro Samúdio pelo lado esquerdo. E falando, eu mencionei agora há pouco o vídeo pré-jogo de ontem, eu havia mencionado de maneira expressa que os dois principais jogadores, ou jogadores mais perigosos do time do Esportivo Armeniano, eram o Alberto Contreras, meio atacante, e o ponta esquerda Alejandro Samúdio. Samúdio que foi quem conseguiu derrubar o Leonardo Godoy na recomposição. Eu gostaria de ver esse lance de novo com um pouco mais de calma, mas confesso que eu tenho sim a sensação de falta na origem da jogada, mas o Samúdio recupera a bola, consegue um primeiro drible, né, acaba sendo derrubado, se choca com o defensor, mas a bola sobra no pé do Alberto Contreras, que encontra o Fred Vera completamente livre pelo lado direito. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, o Léo Godoy muito avançado no campo, como é de se esperar de um ala nesse módulo de jogo, nessa formação. O Pedro Henrique acaba se afastando demais da sua região natural do gramado para fazer uma perseguição a um atacante. É uma situação que eu mencionei para vocês desde
a análise que foi feita da contratação do técnico Cuca pelo Atlético. O Cuca trabalha com encaixes individuais na marcação, e eu mencionei aqui também que um dos pontos mais importantes para o sucesso dessa forma de defender é o zagueiro entender quando ele deve encerrar a sua perseguição para não descaracterizar a linha. Então, com o Léo Godoy derrubado no gramado, o Pedro Henrique distante da sua posição, quando o Contreras é acionado, ele tem somente quando o Samudio recupera a bola, ele tem somente o Thiago Heleno, que é o defensor que se choca com ele. A bola sobra para o Alberto Contreras, meio atacante. E aí, como o Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio, que do primeiro tempo jogou pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, precisou se deslocar para se aproximar do Contreras, ele deixa todo o corredor externo direito aberto para o Fred Vera, que sai frente a frente com o Bento, dá um bom toque na saída do nosso goleiro, que somente pelo fato de ser espetacular conseguiu ainda desviar a bola, mas infelizmente não o suficiente para que ela não morresse no fundo das nossas redes. Então era uma situação de um jogo que vinha sendo controlado, o Atlético tinha maior posse da bola, vinha criando oportunidades, e ali a gente viu o time sentir, não de maneira exagerada, não quero eu fazer aqui um drama, mas o Atlético passou a atuar de maneira menos convincente nos minutos seguintes à marcação do gol do time paraguaio. E uma das situações que precisa ser destacada dessa formação que o Cuca escalou no primeiro tempo é justamente a utilização do Alex Santana, que é um jogador de característica mais ofensiva, inclusive de chegar na área adversária, na base do meio de campo, né, como se fosse um camisa 5. O Alex Santana é um jogador que tem as ferramentas físicas para exercer essa função, é um jogador fisicamente muito forte, tecnicamente pode participar muito bem da saída de bola, tanto é que o índice de acerto de passe dele hoje foi altíssimo, mas ele não tem um entendimento daquele espaço e a leitura de jogo em relação à necessidade de uma cobertura, ao espaço que ele deve manter em relação aos zagueiros e aos jogadores de meio de campo. Então o Atlético acabou concedendo alguns espaços por ali também, o que revela que o Alex Santana como 5, por mais que possa ser uma alternativa, porque é um papel que ele pode executar, vai ser uma alternativa para momentos específicos, quando o Atlético realmente estiver precisando de um resultado. E me chama a atenção o fato de que o Eric, não tendo viajado para Assunção, não tenha sido nem o Hugo, que não seria a minha escolha, evidentemente, nem o Filipinho, o primeiro acionado nessa posição de cabeça de área. Filipinho que acabou entrando no segundo tempo, né, depois do intervalo substituindo o Gamarra, quando o Cuca modifica toda a estrutura da equipe, o Atlético deixa de ter uma linha de 5 na defesa, passa a se defender com duas linhas de 4. Na defesa, evidentemente, Léo Godoy, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Lucas Esquivel. Então, o Godoy e o Esquivel como laterais, não mais como alas. Da base do meio de campo, a gente ainda tinha Alex Santana e Fernandinho. O Filipinho, no momento defensivo, trabalhava como meia esquerda, mas sem a bola, atuava quase como um ponta. Né? E do lado direito a gente tinha Canóbio com o Mastriani ainda como homem de referência. O Filipinho que faz muito bem esse papel, um jogador extremamente versátil, então não estou eu aqui criticando o uso do Filipinho em uma circunstância específica como meia esquerda ou como ponta esquerda. É um jogador que tem realmente essa facilidade de atuar em diversas regiões do gramado, mas me preocupa que ele não esteja sendo utilizado também na sua posição de origem, que foi onde ele se destacou pela Ponte Preta e onde ele poderia ser extremamente importante para o Atlético, tanto porque é um jogador que consegue acumular muito facilmente números defensivos, uma coisa que a gente não viu por parte do Alex Santana hoje, por exemplo, quanto porque ele tem sim a capacidade de contribuir com a saída de bola, algo melhor do que o Hugo Moura, por exemplo, e de uma maneira satisfatória em relação ao Eric, que eu acho que é bastante competente nesse quesito. O Filipinho é um passador competente, não é espetacular, mas é competente, tem alguma facilidade para sair do campo de defesa conduzindo a bola e acho que poderia ganhar muito trabalhando naquela região. O Atlético teria muito a ganhar com ele por ali. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa para comentar com vocês. Separei para destacar o Gonzalo Mastriani, né, no papel de centroavante de referência, participou pouco do jogo, da construção das jogadas, embora tenha sim saído da área algumas vezes, mas o melhor Mastriani, a versão mais letal do Gonzalo Mastriani, é um jogador de menos participação na construção das jogadas para estar mais próximo da grande área o tempo todo, onde ele é um jogador extremamente perigoso no primeiro lance. Ele acompanha o rebote de uma finalização do Canóbio, é algo que a gente precisa destacar positivamente. Tanto o Mastriani quanto o Bruno Zapelli
agridem, né, agridem o rebote, como a gente diz, vão em direção ao goleiro no momento que a bola é finalizada, e finalizada com desvio, então a chance de um rebote acaba aumentando ainda mais. O Zapelli, que recebe o rebote, né, nele que a bola vem, tem a frieza de rolar a bola para trás, deslocando completamente o Nicolas Rossi, bom goleiro uruguaio do Sportivo Emiliano, né, emprestado pelo Defensor Sporting, se eu não estiver enganado. E o Mastriani marca o seu primeiro gol na atual edição da Copa Sul-Americana. Foram 12 na última temporada. E se ele chegar a 7, empata com o Hernan Barcos no posto de maior artilheiro histórico da competição. Se marcar 8, se isola nesse ranking. E no final, ainda aproveitando um cruzamento do Lucas Esquivel, que no papel de lateral me pareceu mais confortável do que no papel de ala. O Esquivel não é um jogador de linha de fundo o tempo todo, ele acaba deixando muito espaço, e a velocidade que ele tem, por mais que ele não seja um jogador lento, não é suficiente para ele cobrir todo o espaço do gramado numa transição defensiva. Ele é um jogador um pouco menos veloz, talvez por isso, numa região menos avançada do campo em relação à linha de fundo, ele possa funcionar melhor. Mas, para não me desviar muito do assunto, o Lucas Esquivel percebe a movimentação do Mastriani, o Mastriani entende o espaço entre os zagueiros, né, entre o Patinho e o Baeza, então ele entra em diagonal nesse espaço que se gerou. O Esquivel executa o cruzamento com perfeição, porque qualidade técnica ele tem de sobra, e o Mastriani mostra a sua veia goleadora, cabeceando a bola ainda desequilibrado, mas na direção do chão, deslocando e completamente o goleiro do Sportivo Emiliano e dando números finais ao placar. Eu confesso que eu tinha vontade de espinafrar um pouco o Lucas Diori, mas assim, seria um pouco de crueldade, tá? Por mais que ele realmente tenha ido tecnicamente muito mal, vinha muito tempo sem jogar, entrou durante muito pouco tempo na partida de hoje, então vou dar uma segurada, por mais que seja realmente um jogador que não me agrada. A tendência, acho que inclusive, é de uma saída na metade do ano, até para abrir um espaço de estrangeiro no elenco do Atlético em relação ao Campeonato Brasileiro, por exemplo. Na Sul-Americana a gente sabe que isso não existe, mas uma atuação boa do Atlético, tá? Com alguns problemas do primeiro tempo que foram bem solucionados no segundo por uma intervenção direta do Cuca, então muito mérito dele também nesse sentido. O Atlético que marca 4 gols com 3 de saldo na sua primeira aparição na competição, certamente se colocou na liderança do grupo, não cheguei a ver como foi o placar da outra partida, e um início muito positivo. O Atlético que tem boas condições de chegar a uma fase decisiva da Sul-Americana, se coloca ou aparece pela primeira vez no torneio como um protagonista que é. Mas quero saber, lógico, também a opinião de vocês. Quem vocês acharam que foi bem, quem vocês acharam que foi mal, o que vocês acharam do jogo de hoje. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.